Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja foi preparado para você. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto do Evangelho de Lucas, onde contemplamos Jesus deserto adentro, sendo tentado pelo diabo. No coração deste tempo, vamos perceber que no caminho da Quaresma nós temos dever de casa. A fé nos convida à experiência bonita dos exercícios quaresmais. Uma igreja em caminho, temos uma bela agenda para fazermos com o Senhor no início do caminho para a Páscoa. Fique conosco, agradeço pela sua audiência. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos colocamos diante do caminho quaresmal de conversão. Estamos iniciando esse caminho onde a palavra de Deus será para nós um remédio, uma luz, um estímulo precioso na conversão que nós devemos realizar. A palavra haverá de orientar a direção da nossa conversão. A palavra vai nos indicar o caminho, para onde, para quem devemos nos converter. Por isso, convido você, meu irmão, minha irmã, neste dia e ao longo deste caminho quaresmal que nos levará à Páscoa de Jesus e à nossa Páscoa com Ele, convido você a gastar tempo com a Sagrada Escritura. Convido você a mergulhar no mistério da Palavra de Deus, que nos indica sempre o caminho de Jesus. Quero convidar você neste dia, portanto, a meditar a Palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e no final teve fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: Eu te darei toda esta autoridade, bem como a riqueza destes reinos, pois a mim foi dada e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus até o tempo oportuno. Meu irmão, minha irmã, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma,
nós lemos o texto das tentações de Jesus. A cada ano, segundo o evangelista daquele ano. Estamos no ano C, por isso lemos o texto do Evangelho de Lucas, onde nos encontramos também com esta narrativa de um diálogo entre o diabo e Jesus, assim também como está no texto de Mateus. São Marcos apresenta um texto mais enxuto, mencionando apenas as tentações, mas não mencionando lá esse diálogo entre Jesus e o tentador. Aqui, o contexto é exatamente aquele em que Jesus, tendo sido batizado, agora ele é conduzido deserto adentro pelo mesmo Espírito. O deserto é o lugar da ausência de tudo. O deserto é o lugar onde o nosso coração de fato silencia e fica apenas consigo mesmo, a ponto de verificar a profundeza deste seu coração, aquele que está no deserto ou aquele que entra no deserto. O deserto é o lugar de verificação do coração e das profundezas do coração. Ali no deserto, onde está a ausência do tumulto, a ausência do movimento, a ausência da vida, ali é o lugar onde o nosso coração entra no seu mistério mais íntimo, mais profundo, e ali pode se confrontar exatamente com o Senhor, com Deus, com aquele a quem o coração humano está remetido. Aqui, nesse relato de Lucas, nos encontramos então com as tradicionais 3 tentações. Aqui Jesus, no seu caminho, estamos aqui exatamente, portanto, no caminho pós-batismal, onde Jesus escuta aquela voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. É Jesus, portanto, que mais uma vez aqui pode experimentar o amor do Pai, a certeza da sua eleição, da sua predileção. É Jesus que mais uma vez pode sentir, portanto, que o Pai o acompanha, que ele é do Pai, que o Pai é dele. E aqui, portanto, ciente disto ainda com mais clareza e profundidade, por aquela manifestação do Pai no batismo, Jesus pode então preparar-se para a missão. E é bonito perceber que no caminho de Jesus, a primeira ideia, a primeira coisa, a primeira certeza que Jesus tem é que será tentado. Isto é, que ao longo do caminho, e o texto termina dizendo que o diabo afastou-se dele para voltar em tempo oportuno. Ao longo do caminho, haverá sempre a tentação de perder-se, de romper, de afastar-se do Pai, para tentar um outro caminho, para ir numa outra direção. Aqui, meu irmão, minha irmã, estamos diante então dessas 3 tentações. Se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Não se vive somente de pão. Aqui digamos que estamos diante da tentação do ventre, a tentação do estômago, e somos também nós ao longo do caminho subjugados também aí por essa tentação. O texto diz que o diabo aproximou-se de Jesus depois de 40 dias, quando ele teve fome. Aqui estamos diante, portanto, da tentação que se pode, digamos assim, marcar como aquela tentação mediana do estômago e daquilo que está envolvido ali nesta parte ou nas partes internas e baixas do nosso corpo, onde estão também muitas tentações que querem talvez roubar a cena ou se tornarem centrais. Sejam os apelos da fome, do apetite de alimento,
mas também dos apetites da sexualidade, enfim, há aqui nessa representação do estômago, das vísceras, há aqui, portanto, uma tentação que precisamos vencer também com a força do Espírito todos os dias, de modo que não nos deixemos levar por este caminho onde o ventre se torna o centro, onde nós não temos nenhum controle sobre as dimensões do desejo e da vontade. Mas há ainda uma outra tentação, uma segunda tentação, que é aquela de adorar o diabo. Se me adorares, tudo será teu. O diabo mente, mostrando a Jesus os reinos e dizendo que tudo é dele. Não é dele, não foi ele quem fez, isso não foi dado a ele, pertence a Deus. O diabo mente para seduzir exatamente ali, não é, a mente de Jesus, não é, como o poder que sobe à mente e é tomado arbitrariamente, recebido de quem não o tem. É também uma tentação minha e sua, a tentação de ter poder, de poder mandar, de ter na minha mão a vida dos outros, a história dos outros, decisões importantes, tomadas sobretudo a partir da minha ótica e da minha vontade. Aqui, portanto, digamos que o elemento humano que poderia simbolizar essa tentação é exatamente a cabeça, um poder que sobe e que no pequeno nível, no grande nível, me leva a subjugar as pessoas e as situações e a me sentir superior. Depois há uma terceira tentação, exatamente aquela de lançar-se do alto a baixo, esperando o cuidado de Deus, como quem exige o cuidado de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui talvez seja o coração, a parte do corpo que poderia sintetizar e sinalizar essa tentação. Isto é, a experiência da fé é uma experiência da confiança, não do teste. Eu confio que Deus haverá de cuidar de mim, me ajudar no caminho. Eu não preciso testar o amor de Deus. O amor de Deus é da natureza de Deus e em nenhum momento me haverá de faltar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que os textos desse caminho quaresmal, começando por este, nos façam entender que somos filhos e filhas de Deus, estamos no caminho e somos chamados a identificar-nos ao Senhor, capazes também nós de vencer as tentações e perseverar no projeto de Deus para nós e para o mundo. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Que tempo é este? O tempo da Quaresma, que nós começamos agora, há poucos dias. Por isso é importante que, meu irmão, minha irmã, nós entendamos e possamos verdadeiramente abraçar a espiritualidade quaresmal. Começamos um caminho de preparação. Quaresma é tempo forte porque é tempo de preparação. 40 dias que nos vão preparar para o grande e belo tríduo pascal, que começa ali na ceia do Senhor, na quinta-feira santa, e vai se estender até o domingo glorioso da ressurreição do Senhor. Começando ali na grande e bela vigília pascal, se estendendo até as vésperas do domingo da ressurreição, aqui está o tríduo, e avançamos para uma oitava da Páscoa, onde celebraremos intensamente aquele mistério como se estivéssemos num único e mesmo dia, numa única e mesma liturgia. O nosso caminho quaresmal começou com a quarta-feira de cinzas, quando recebemos cinzas na cabeça, para dizer que também nós lembramos da nossa precariedade, da nossa provisoriedade. Ouvimos certamente sobre nós: convertei-vos e crede no Evangelho, para indicar que estamos num movimento. Se somos provisórios, precários, precisamos tomar consciência do movimento que temos que fazer. Ou quem sabe até ouvimos: lembra-te de que és pó e ao pó tornarás, o que sinaliza ainda mais a nossa precariedade, a nossa provisoriedade. Portanto, estamos numa condição mortal, estamos num pedaço de tempo, e aí somos chamados exatamente a olhar para Jesus, e esta é a dimensão bonita da fé, olhar para Jesus para nos converter a Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é Jesus. A palavra é Jesus. O reino é Jesus. Por isso, converter-nos na direção do Evangelho, da palavra do reino, é converter-nos na direção do Senhor. Este é o movimento quaresmal, que indica também todo o movimento da nossa vida. Converter-nos na direção do Senhor. E é por isso que começamos o nosso caminho quaresmal exatamente com uma disposição para a conversão. As cinzas querem indicar exatamente o nosso desejo sincero de ir na direção de Deus, de construir o nosso tempo provisório, a nossa condição mortal, construir-nos neste estado na direção de Deus. Por isso, aqueles 3 preciosos caminhos, aqueles exercícios quaresmais que Jesus nos indica na quarta-feira de cinzas, são caminhos preciosos. O caminho da esmola, da oração e do jejum. O caminho da esmola, da oração e do jejum. A esmola nos converte na direção do outro. A esmola, ou no sentido bíblico mais amplo, a caridade, me põe nos confrontos com o outro, que é alvo da minha misericórdia, da minha compaixão, da minha caridade. A esmola, portanto, me converte na direção do outro. A oração me converte na direção de Deus. Esta é a via espiritual e fecunda na qual entramos em comunhão com Deus. A via orante. Converter-nos na direção de Deus é também uma atividade quaresmal. O jejum que educa-me para o equilíbrio. O jejum que me faz voltar-me para mim mesmo e me perguntar: quem é que manda em mim? Quem é que decide sobre as minhas vontades? Elas mesmas ou a minha fé, a minha inteligência iluminada pela fé, a minha vontade tocada pela graça? De modo que eu não me deixe levar pelas vontades, mas seja capaz de refreá-las,
de jejuar naquilo que de fato, verdadeiramente eu devo e posso, para educar o meu corpo, os meus instintos, a minha natureza. O jejum, portanto, é uma conversão na direção do meu eu equilibrado, capaz de administrar o que a natureza pôs em mim, mas que precisa ser administrado com graça, com serenidade, com equilíbrio. As forças interiores e naturais que estão em mim também precisam ser tocadas por uma vontade e por uma inteligência tocadas pela graça. Meu irmão, minha irmã, neste caminho, portanto, quaresmal, nós somos chamados a isto, a nos dedicar a estas práticas, que haverão certamente de nos ajudar a vencer as tentações. E é muito importante que nós, de fato, tenhamos isto bem presente em nós. Seremos tentados, é o texto do Evangelho que nós ouvimos, como Jesus, tentados ao longo do nosso caminho, da nossa história de fé, da nossa história com Deus. Haverá sempre o diabo que nos quer dividir. A palavra diabo significa aquele que separa, aquele que divide, aquele que tenta e por isso mesmo quer nos colocar numa decisão onde podemos escolher a favor ou contra Deus. Por isso pedimos sempre na oração do Senhor, não nos deixeis cair na tentação, ou não nos deixeis cair na hora da tentação, porque tentação, isso vai fazer parte da nossa vida, como fez parte da vida de Jesus. O texto diz que o demônio deixou para retornar no tempo oportuno e volta lá na hora da paixão, quando toma o coração de Judas e o excita e incita para ir entregar o Senhor. Portanto, a tentação vai acompanhar o Senhor, vai acompanhar a minha história e a sua história. É por isso que é necessário que nós nos dediquemos aos exercícios que nos educam para Deus, que convertem a nossa vida, o nosso coração, o nosso estômago, a nossa mente para o Senhor e para a direção do Senhor. De modo que ali, na hora da tentação, nós possamos, como Jesus, escolher pelo Pai. Escolher Deus. Tentados seremos. Jesus foi, mas Jesus soube, na tentação, escolher o Pai. Escolher Deus. Escolher o Rei. Por isso, meu irmão, minha irmã, será muito importante que nesse caminho quaresmal você também dedique tempo, portanto, à sua oração pessoal. Ela é muito importante. É preciso alimentar a nossa espiritualidade. E fazemos isso quando rezamos, quando celebramos a Eucaristia, a grande e primeira oração da nossa fé, quando rezamos também as nossas orações pessoais, quando rezamos os salmos, quando rezamos a Sagrada Escritura, quando nós de fato nos dedicamos às nossas práticas espirituais que fazem parte já do nosso caminho de fé, quando nos dedicamos à caridade, quando também de alguma forma mortificamos o nosso corpo, tentando exatamente controlar a nossa vontade, não comemos isto, não bebemos aquilo, de modo que entendamos que se queremos, damos ao nosso corpo o equilíbrio que ele precisa. É muito importante então que o nosso caminho quaresmal seja um caminho assim de austeridade. Austeridade no sentido de que é preciso rever a vida. É preciso colocar a nossa vida, entre aspas, na forma de Deus. Nós temos uma existência deiforme, isto é, a nossa existência é construída na forma de Deus, ou Cristiforme, na forma de Cristo. A Quaresma é para nos colocar na forma, ou na forma de Cristo, de Deus, a fim de que a nossa existência vá se configurando a Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, no seu caminho, no nosso caminho quaresmal,
onde a liturgia, sobretudo dominical, haverá de dar a tônica, a cor, a indicação do caminho. Vamos ler textos preciosos que indicam a necessidade, a beleza, os efeitos da nossa conversão, até que chegue o grande e belo Tríduo Pascal, onde mais uma vez vamos renovar a nossa fé e nos dar a Jesus e participar do seu mistério de paixão, morte e ressurreição, até que chegue aquele tríduo bendito, que nós estejamos de fato num caminho precioso, fecundo de conversão. De modo que na hora da tentação, o nosso coração escolha Deus. Na hora em que o diabo também rodear a nossa vida para nos fazer pensar diferente de Deus, para nos enganar, para nos mostrar um outro caminho, e haverá sempre esta encruzilhada, que ali possamos, como Jesus, tomar o caminho de Deus, tomar a vontade de Deus como nossa e avançar na direção de um crescimento espiritual que haverá de nos tornar sempre mais, não é, segundo a medida de Cristo. O importante é que a nossa quaresma seja verdadeiramente um caminho de autoavaliação, de revisitação da nossa vida e de confrontos com aquele cujo coração precisa pulsar em nós. O Cristo, o Senhor, aquele que vence a tentação. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, muita coisa boa e bela nos espera no caminho da Quaresma. Em primeiro lugar, quero convidar você para as reflexões da campanha da fraternidade. E vamos falar disso em outros programas. Fraternidade e políticas públicas. É hora de nós repensarmos um pouco também o nosso jeito de olhar para a política, olhar para as políticas públicas que tocam a nossa vida cotidiana, que tocam as crianças, os jovens, os adultos, os casais, as gestantes, os idosos. Enfim, toda a vida humana é cuidada através de políticas públicas sérias. Por isso é preciso refletir, é preciso rezar, é preciso tomar consciência de cidadania. Precisamos entrar nos processos que constroem políticas públicas, de modo que, como gente consciente, ativa, inteligente, cidadã, possamos de fato ajudar nossos políticos a darem conta desse dever de casa importante que é o de criar e manter políticas públicas que atendam às demandas da vida humana desde o ventre até a idade da velhice fecunda. Por isso, participe aí na sua comunidade das reflexões da campanha da fraternidade. Vença a indiferença, encontre tempo e vamos juntos, pensar, rezar e encontrar caminhos para que a nossa gente seja cuidada pelos governantes que têm a missão e o dever de organizar os cuidados da nossa gente que os escolheu para os postos de poder, de decisão e de governo que eles ocupam hoje. Mas também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para fazer o caminho da Quaresma. A Eucaristia certamente é algo importante que não pode faltar. Sobretudo a Eucaristia Dominical. Valorize, capriche, faça o seu caminho quaresmal regado de Eucaristia.
faça o seu caminho quaresmal também regado da leitura orante da Palavra de Deus, de modo que a Palavra ilumine e converta o nosso coração. Para além disso, quero convidar você também, que está aqui na Diocese de Divinópolis, para nos alegrar com o nosso querido Padre Demóstenes César Mota, o nosso chanceler, que neste dia 9 de março celebra 50 anos de sacerdócio. Se você está aqui por perto, venha participar da Eucaristia, que vamos celebrar com ele e por ele, às 18h30, no dia 9 de março, lá na Igreja Nossa Senhora da Guia, onde ele trabalhou por muito tempo. O nosso abraço, o nosso afeto, a nossa gratidão ao querido Padre Demóstenes César Mota pelos seus 50 anos de ordenação sacerdotal. Também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para, ao longo deste caminho da Quaresma, ser capaz de exercitar-se na caridade. Quem ama o próximo cumpriu toda a lei, diz Paulo. Por isso, Quaresma é tempo de conversão do coração, é tempo também de olhar mais para o irmão, de estar atento às necessidades imediatas ou até aquelas que vão demandar uma assistência maior e continuada. Quaresma é tempo da verdadeira caridade. Por isso, esteja atento neste caminho da igreja, nesse caminho da sua fé, nesse caminho da sua comunidade. Esteja atento com os seus outros irmãos de caminho, aqueles que porventura precisam mais do nosso afeto, do nosso amor, da nossa caridade. Uma igreja em caminho.